Muito boa noite a todos que nos assistem nesse momento aqui no Instagram. É com muita alegria que nós adentramos o seu smartphone nesse momento para começar o nosso podcast. Muito obrigado a todos. Desde já agradeço a presença e também os comentários de todos vocês que nos assistem nessa noite, tá bem? Queria agradecer aqui, antes de mais nada, os nossos parceiros, a Atlética Nutrition, a Clínica Imagem, a Pizzaria do Chefe, a Super Selfie Produções, a Água Doce Express do Hipercenter, a Inova Show, sua casa do seu jeito, e a Estilo Ótica. São os nossos parceiros aqui no nosso podcast, tá bem? Eu, antes de mais nada, vou começar esse podcast aqui apresentando o nosso convidado, que de longa data também a gente tenta bater datas aí, mas é claro, né? A responsabilidade e o compromisso é muito grande. E para contar um pouquinho da história dele, nessa noite eu o trouxe e convidei e ele está aqui entre nós. Glaucio Tolentino. Boa noite, Glaucio. Meu amigo Harris, a todos que acompanham, né, o Instagram, nosso podcast, é um prazer estar com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz com esse convite, lisonjeado. Nós já falamos em off, né, nos bastidores. Não estou rasgando seda, mas o Harris, para mim, foi uma grande revelação da comunicação. Conheço ele há muitos anos, desde a época da dupla, Harris e Robert. Aliás, é verdade. Apresentei dezenas de vezes a dupla aqui na cidade, na região. Foi mesmo. E, enfim, tivemos um trabalho também juntos na Câmara Municipal durante um período. Também. E eu fiquei muito feliz quando ele lançou o projeto, o nosso podcast, e fiquei surpreso, porque ele se mostrou um novo comunicador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a live, porque, infelizmente, nosso segmento está um pouco escasso, né, de novos talentos. Disse novos talentos. Temos muita gente boa aqui em Tupã, grandes referências no rádio em especial, mas, assim, novos talentos, infelizmente, deu uma estagnada. E o Harris é um cara que realmente nos surpreendeu, né? Um cara que foi descoberto, eu posso dizer que ele foi descoberto aí, né? E está se dando muito bem, diga-se de passagem. Então, estou muito feliz de estar aqui, contando um pouquinho da nossa trajetória. Não tem muita coisa interessante, mas eu fico à vontade, né? Eu me coloco à disposição para qualquer pergunta, enfim, compartilhar um pouquinho da nossa trajetória no rádio, mais recentemente na TV e pelos palcos da vida. Certo. Eu agradeço muito, Glaucio, a sua presença. E é claro, a gente sempre tem uma referência na vida, né? Não só dos comunicadores que eu nasci ouvindo rádio em Tupã. Eu sou de uma geração que a gente ligava o rádio e fazia parte do nosso cotidiano diariamente. Minha mãe levantava, já ligava o rádio ali e eu via. E assim, como todos vocês, todos os profissionais de comunicação, né, fizeram com que eu despertasse um pouco esse lado. Claro que é bem diferente do profissional que vocês são e eu fico até muito feliz por você estar me elogiando, um comunicador assim que desde pequeno eu escuto você no rádio e com muita alegria trago aqui para o pessoal do nosso podcast conhecer um pouco mais sobre a sua história. Ô Glaucio, primeiramente eu gostaria que a gente começasse esse podcast de uma forma um pouco diferente. Claro. Eu queria que você se apresentasse primeiramente para o nosso pessoal de casa e falasse um pouco de quem é o Glaucio Tolentino. Bom, o Glaucio Tolentino é um leonino, Difícil, né? um cara que é apaixonado pelo que faz. Eu amo rádio. Olha, chega a arrepiar. Oi. Isso aqui é a minha enxada. Isso aqui é minha colher de pedreiro. É verdade. Eu amo rádio. Sempre fiz rádio. Então, assim, é um cara que é muito... Eu sou um cara muito... Eu me cobro muito. Eu sou muito exigente, eu sou um cara criterioso, eu sou um cara perfeccionista. Quem é de Leão sabe que é um signo bem complicado. Mas eu faço com amor, né? Então, eu sempre me dedico em tudo que eu faço, né? No rádio, na TV, nos eventos que eu apresento. Então, é um cara que faz com paixão. E quando a gente faz algo com paixão, com amor, acaba sendo uma diversão. Então, eu me divirto muito fazendo o que eu faço. Mas não vou negar, lógico, a idade está chegando, né? Vocês acompanharam agora o depoimento do meu amigo Harris, dizendo que desde pequeno me ouve. Isso já entrega a minha idade, já estou beirando os 50 anos, mas com muito prazer, com muito orgulho. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida eu faria de novo, no que tange profissão.
numa linguagem mais popular, eu acho que eu sofri muito, assim, comi muito capim, literalmente. Eu não sou assim, eu acho que eu tenho muito que aprender ainda, estou aprendendo, todo dia é um aprendizado, mas para mim chegar assim, onde estou hoje, eu sofri muito, sabe? Não tenho vergonha de falar que fui humilhado em algumas vezes, em alguns momentos. Sabe aquela coisa da pessoa falar, você jamais será locutor de rádio, você Sério? jamais vai vencer na vida. Ô, louco. Já, tive isso, infelizmente tive. É, teve alguns momentos, logo no início da minha carreira, com os meus 14, 15 anos. Mas eu acho que minha mãe dizia o seguinte: quando o homem fecha uma porta, Deus abre 10 janelas. Então, quem me conhece sabe a pessoa que eu sou, como eu me dedico, como eu sempre faço além. Né? Se eu tenho algo para fazer, eu tento fazer sempre a mais para agradar o meu ouvinte, para agradar o nosso telespectador que me acompanha na TV, as pessoas que estão me assistindo apresentando algum evento, então, os meus clientes, meus parceiros comerciais, então, eu sempre faço além. É uma característica. Então, Glaucio é um cara, assim, exigente, é um cara chato no que diz respeito a trabalho, sou um cara que me cobro muito, então, assim, eu sou um cara bem perfeccionista nesse sentido. Mas é um cara que ama. Isso aqui, para mim, eu respiro isso aqui 24 horas. Como eu falei, é a minha enxada. É É a minha verdade. colher de pedreiro, é isso aqui, ó, gente. Não tem jeito. Repórter, jornalista É, e, e apresentador, né? Esse, a gente resumiu, claro, isso na apresentação sua, mas vai muito além, né? olha, hoje, a gente vai falar um pouquinho também durante a live. Hoje, as pessoas que trabalham, na minha modesta opinião, em comunicação, lá no passado, tinham, por exemplo, pessoas que só trabalhavam em rádio, pessoas que só trabalhavam em TV, e com o advento das redes sociais, né, os chamados, no início, lá atrás, os blogueiros, né, antigamente era blogueiro. Uhum, Então, agora não, são influencers sim. digitais, né, então, influenciadores, né, melhor dizendo. Então, assim, na minha modesta opinião, os novos profissionais de comunicação têm que fazer um pouquinho de tudo. Né? Não precisa trabalhar necessariamente uma TV, não é isso. Mas, assim, tem que tentar, pelo menos, trabalhar com as redes sociais de alguma forma, para divulgar o seu trabalho, para divulgar o veículo que você trabalha. Então, a pessoa tem que aprender, né? Tem que se readequar, né? Se reinventar. Tem pessoas que já estão já consolidadas no mercado de trabalho e tipo assim, tá tudo bem, quero ficar assim, ponto. Mas hoje em dia o mercado é muito competitivo, né? Hoje, se você chega numa grande emissora de rádio, numa grande emissora de TV, o cara vai falar: o que que você sabe fazer? Só falar? Aí chega um outro profissional: o que que você sabe fazer? Eu sei falar, eu sei produzir, eu sei fazer live, eu sei. Entendeu? Então, hoje em dia, assim, quanto mais você puder aprender, ter mais conteúdo, bagagem, vai te ajudar na vida profissional. Eu falo porque a gente tem contato sempre com São Paulo. Eu trabalho na Band FM, que é afiliada do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Brasil. Quando eu falo grupo de comunicação, não é a maior TV, nem a maior rádio, mas assim, é uma questão assim, multiplataformas. Rádios, TVs, canais de TV pagos, fechados, Sim. portais. Então, hoje, o Grupo Bandeirantes é o maior grupo de comunicação. E eu tô sempre em contato com o pessoal em São Paulo e lá, cara, São Paulo é o maior mercado de rádio do Brasil. Então, se a pessoa tem a intenção de repente, ingressar nesse meio, na comunicação, conselho que eu dou: cara, tente estudar, se aperfeiçoar, aprender sempre mais. Porque não tem mais aquele profissional que está naquela zona de conforto, senta ali e fala e boa, e vai embora. Não. Hoje em dia, há uma cobrança maior Sim. por parte dos veículos de comunicação e aquela coisa. Hoje apresento o evento, foi uma consequência. Quando eu comecei em rádio lá atrás, em 90 e década de 90, É. eu comecei aí trabalhando e aí, coincidentemente, comecei a trabalhar como DJ na Area Disco. DJ? DJ. Glaucio também é DJ. Trabalhei durante 10 anos como DJ Que legal. na maior casa noturna, na minha modesta opinião, aqui em Tupã, que foi a Area Disco, É, eu que teve uma história de 91 até 2009. E eu trabalhei lá de 96 a 2001, depois eu voltei de 2003 a 2006, depois de 2007 a 2009. Então, contando tudo há Caramba. 10 anos, idas e vindas. É. Então, lá, quando eu comecei a trabalhar na Area, eu tinha que falar no microfone. Eu era DJ, mas eu tinha que me comunicar com as pessoas. Sim. E o meu saudoso amigo Oscar Veronese, ele falou: cara, você fala, você brinca, você anima as pessoas. Cara, vem trabalhar comigo.
Eu fazia, na verdade, no início, as matinês da Paulista FM. Poxa vida, Era Paulista agora você FM. foi longe, Não, cara. Paulista FM. Agora Tanto é que a lembro. Paulista FM é a razão social da Band FM. A Band FM, ela iniciou as suas atividades aqui em Tupã em 2002, mas a razão social é a Rádio Paulista. Como é que é isso? Por exemplo, hoje a rádio ela tem um nome no CNPJ, né? Rádio Paulista. Rádio Paulista de Tupã Limitada, e nós somos afiliados ao Grupo Bandeirantes. Entendi. Então nós podemos usar a marca, o nome, e então a identidade visual, enfim, a identidade sonora, né? Usamos a marca Band FM. E hoje é o maior grupo de comunicação. Além de ser o maior grupo de comunicação, o Grupo Bandeirantes dá todo um respaldo pra gente. Então, Entendi. é uma marca muito poderosa, tanto é que ela vai completar agora 10 anos em primeiro lugar em São Paulo, que é o maior mercado de rádio do Brasil, da América Latina. Caramba. Então, isso acaba refletindo para as afiliadas. Isso ajuda muito o nosso trabalho, as afiliadas do Brasil inteiro. Então, E o Oscar, naquela época, te enxergou dessa forma e falou, não... na época da Paulista FM, voltando um pouquinho na Paulista FM, a Paulista realizavam as matinês aos domingos na Eura Disco. Então, tinha as festas às sextas, sábados e domingo à tarde, as matinês. E as matinês eram da Rádio Paulista, era uma parceria que a rádio tinha com a Eura Disco, com o Oscar Veronese. Como era a equipe da rádio que estava promovendo, e eu era ali locutor, então eu também tinha uma noção como DJ, aí eu acabava tocando, pegava o microfone, animava o pessoal, e o Oscar foi, né, um cara visionário, um cara super inteligente. Falou, cara, eu quero você trabalhando comigo. Falei, verdade, eu aceitei o convite, e aí tivemos uma parceria de 10 anos. Outros DJs trabalhavam na época, meu amigo Bolinha, o grande DJ Bolinha, o Edmar também, na época. Então, eu fiz muitos amigos e trabalhei como DJ também, cara, 10 anos. Que legal. Tanto é que uma coisa que também entrega a idade... Entrega a idade. Amigos que iam na matinê, hoje estão casados, estão com filhos. Ô, Glaucio, lembra da matinê? Eu ia lá ver você tocar. Eu falei, rapaz... Isso que é legal, né? Porque você... esse contato com a música eu também tive. E a gente, graças a Deus, ajudou a formar alguns casais, né? Alguns relacionamentos a gente ajudou, né? Queira ou não. Ô Glaucio, e a comunicação? Ela entrou quando na sua vida? Porque, claro, né? Houve um processo, o Oscar aí praticamente fez você aí, pelo que você está dizendo, como DJ, aí apareceu essa oportunidade de você trabalhar, interagir com o público. Foi primeiro essa questão como apresentador para depois entrar no rádio? Como é que foi isso aí? Então eu vou voltar um pouquinho mais. Né? Tem que voltar um pouco mais. Bem mais. Eu tinha 9 anos de idade e eu morava ali na Vila Indústria, na Rua Grécia, mais precisamente, onde meu pai mora até hoje. E eu brincava de rádio. Como que eu brincava? Eu tinha uma fita, na época era fita cassete. Os mais velhos vão lembrar disso, fitinha cassete. E eu gravava os comerciais da Rádio Tupã. Os comerciais da rádio, da propaganda, aquele intervalo comercial. E aí, eu tinha um 3 em 1, gradiente. Para quem não sabe, o 3 em 1 era um equipamento que você podia colocar um LP, uma fita cassete e ouvir AM e FM. E eu tinha um 3 em 1. Aliás, tem até hoje. Não vendo, não troco e não dou. E minha mãe, na medida do possível, né? Meus pais sempre trabalharam, enfim, sempre lutaram para cuidar da casa, de mim, da minha irmã. E minha mãe, dentro da possibilidade, coitada, ela ia lá. Muita gente conhece. Esse rapaz, ele trabalhava até então, não sei se ele continuou trabalhando na Quipão, um rapaz moreno, carinhosamente chamado em Tupã como Pelé. Né? Ele era garçom ali na Quipão. O pessoal deve ter visto ele ali na Quipão. Ele tinha uma loja de LPs na antiga rodoviária. O cara, sabe, durante muito tempo ele militou no comércio com essa loja de LPs e agora recentemente até então trabalhava na Quipão. Então minha mãe ia lá, de vez em quando, cada 2 meses, comprava um LP. Na época era Balão Mágico, na época era... Michael Jackson. Não, era Balão Mágico, era o Amado Batista... Então ela comprava um disco, me dava, e aquilo lá pra mim, cara, era o ápice. Eu tinha um disco novo ali, um LP novo. O que eu fazia? Minha mãe comprou um microfoninho de plástico, e eu ligava ali no 3 em 1, no meu aparelho, e ficava, molecão, 9 anos, aí eu abria a porta da minha sala e ficava brincando de rádio. Agora você vai ouvir tal música, tal música, tal música, brincando. O pessoal passava na frente da minha casa, achava que eu era louco, falando sozinho com as paredes. Mas eu brincava de rádio. Meio que inconscientemente, mas eu brincava de rádio. Você estava fazendo
Aí eu tocava 3 músicas daquele LP, aí eu colocava tipo uns 4 minutinhos da fita cassete com os comerciais, que eram os intervalos comerciais, e ficava brincando sozinho. Isso horas brincando, horas e horas. Passava a tarde inteira. Essa foi minha brincadeira quando criança. Caramba! Eu não brinquei de carrinho de rolemã, Olha, bets, nada disso. Minha brincadeira era brincar de rádio. Isso com 9 anos de idade. Com o passar do tempo, minha mãe ela começou a ir na Rádio Tupã. Tinha um rapaz que era muito querido, ele já faleceu. Ele chamava, o nome dele era J. Santos. Ele era o responsável pelas gravações da Rádio Tupã. E aí, ele tinha ele fazia tipo um extra. Algumas pessoas iam lá, levavam uma relação de músicas, ele gravava essas fitas cassete e cobrava um valor simbólico. Sim. Era um dinheirinho extra, coitado. Uhum. E minha mãe ia lá com meu pai e eu acompanhava, né? Eu ia junto e eu não entendia nada. Mas quando eu entrei na Rádio Tupã, por exemplo, nos estúdios da Rádio Tupã, eu não entendia muita coisa, mas eu me sentia bem. Entendi. É um ambiente que te Eu falei, fazia... caramba, quero ficar aqui. Me sinto bem aqui. Passado alguns anos, isso já com 13, 14 anos, eu comecei a fazer estágio em rádio. Aí sim, comecei a fazer estágio. Eu fiz estágio durante muitos anos na Rádio Tupã. Aqui em Tupã. Aqui em Tupã, na Rádio Tupã. E eu fazia assim, temporadas. Uma O temporada. que é um estágio na rádio? O que seria? Eu passava assim, eu entrei, Glaucio, você vai separar discos, por exemplo, catalogar discos. Entendi. Na época, principalmente na Rádio Tupã, nós tínhamos o locutor e o operador. Hoje Sim, o locutor faz hoje, tudo, né? hoje. É o chamado DJ. Mas na época tinha o locutor e o operador. Então, o programador fazia a seleção musical, o que iria tocar naquele dia, naquele programa, me entregava a relação das músicas. Eu ia na discoteca da Rádio Tupã, o que era arquivo lá. gigantesca. Nossa. E ali era tudo separado por ordem alfabética, cada nicho, cada local ali era A, B, C, D, E, F, G, então eu tinha que procurar Trio Parada Dura. Eu ia lá no T, no Trio Parada Dura, pegava o disco Trio Parada Dura. Separava. Adalberto e Adriano. Ia lá no A, pegava o disco do Adalberto e Adriano. E colocava na sequência das músicas que seriam tocadas. Então eu já separava aquele material e entregava na mão do operador. Tá. Acabava o programa, eu pegava aquela mesma quantidade de discos, aquele bolo de discos, e guardava novamente, cada um no seu respectivo lugar. Certo. Então, quer dizer, esse é o trabalho de discotecário. Uhum. Depois de um tempo, eu passei a aprender a fazer técnica, operador de áudio. Tive grandes professores, entre eles o Dernival, que esteve aqui com você já, o Dernival Manfio. Sim. Então eu sentava lá e ele me explicava, me ensinava, literalmente. Colocar a música, colocar um comercial, abrir o microfone para o locutor. Então eu aprendi a fazer técnica. Depois, fazer gravação de comerciais. Caramba. Então eu aprendi, com toda a humildade, eu aprendi um pouquinho de cada setor. Entendi. Tudo. Externa. Na época, nosso saudoso Dorival Jorge, na minha opinião, o maior locutor sertanejo que Tupã já teve. Tinha as transmissões da Isapit. Não tinha microfone sem fio. Era tudo um microfone com fio. E aquele bolo de fio, aquele rolo de fio... tonelada de cabo. Ele tinha que percorrer alguns locais no recinto e eu ali puxando o fio. Tá. Soltando o fio para ele, depois recolhendo o fio. Que legal. Então, quer dizer, tipo o Cabo Man. Sim. Então, assim, tudo que eu poderia aprender, com toda a humildade, eu acho que eu aprendi. Passei por todos esses setores. Discotecagem, operador de áudio, gravação, parte externa. Eu acho que a única coisa que eu não fiz foi futebol, transmissão de Narração. futebol. Eu acho que não é muito a minha vibe, a minha praia. Mas assim, eu devo muito a esse estágio que eu fiz. E detalhe, eu falei temporadas, um período eu ficava na Rádio Tupã, aí durante um período eu ficava na Rádio Paulista, que estava começando as suas transmissões em 91. Na 91, eu ia falar 93. Fiz um período de estágio na Rádio Clube. Mas por que eu migrava de uma rádio para outra? Vou te explicar o porquê. Por quê? Eu não tinha vínculo contratual. Entendi. Estágio. E nem poderiam me contratar porque eu era menor de idade. Ah, entendi. Então você não tinha nem 18 anos ainda, quando você já fazia 13, tudo 14, isso? 13, 14 anos. Ô, louco. Então, assim, aí um período eu ficava numa rádio, um período eu ficava na outra. E aí, esperando completar 18 anos. Porque os donos de rádio, naquela época, me diziam o seguinte: Glaucio, você não pode ser locutor de rádio, porque você tem que ser maior de idade. Uhum. O Ministério do Trabalho exige, o Ministério das Comunicações exige. E aí eu fiquei dos 13 até os 18 esperando uma oportunidade. Caramba. E nesses 5 anos de estágio, eu passei por todas essas rádios.
Rádio Tupã, Rádio Paulista, Rádio Clube. E aí, eu já tô me esticando, tá? Já tô me adiantando, de repente até respondendo algumas perguntas aí, Não, manda bala, mas manda para bala. seguir o raciocínio. Quando eu completei os meus 18 anos, Que aí sim, você falou tão agora. esperado, né? Os meus tão esperados 18 anos, aí que veio uma coisa que eu fiquei um pouco chateado. O quê? Porque com 18 anos, eu esperei. Sabe quando a criança espera o presente? Sei. Aí com 18 anos eu não consegui receber o presente. Por quê? As emissoras já tinham o seu quadro de locutores completo. Certo. E aí eu falei, cara, e aí? Esperei tanto tempo na minha vida e não vou conseguir ser locutor agora? Mas eu entendi o momento de cada emissora. A Rádio Tupã já tinha seu quadro completo, a Rádio Paulista já tinha seu quadro completo, a Rádio Clube também. Então, falei, caramba, e aí? Esperei tanto na minha vida e com 18 anos. É que você não está entendendo a ansiedade. É, um jovem de 18 anos que esperou desde os 13, Desde os 9. desde os 9, para poder, né, ter um 9 anos espaço esperando. ali e falar propriamente dito, né? 18 anos Porque o operacional, quem fazia era você ali, Sim. através dos estágios e tal. Sim. Você esperou uma Pra aprender. oportunidade, Eu queria aprender. aprendendo. Chegou a hora, não consegui. aconteceu. Aí eu falei, caramba, aí eu fiquei muito chateado, mas muito frustrado. Não tenho vergonha de falar. Fiquei magoado. E aí eu falei, cara, não é pra mim. Desistiu? Não é pra ser. Tá. Comecei a tirar da cabeça. Falei, cara, não é. Hum. Porque você lutou, você batalhou, você aprendeu. E aí, nada? Aí eu meio que desencanei, deixei de lado. Aí um belo de um dia, meus pais queriam passear em Marília. Uhum. Dá uma volta. E aí, vamos para Marília? Vamos. Na época, o trem funcionava ainda, né, aqui na nossa região. Ah, Né? como Nós assim? tínhamos aí o transporte, né, por trem de passageiros. E eu lembro que a viagem demorava 4, 5 horas até chegar a Marília, de trem. verdade. E aí nós fomos para Marília. E aí no dia que nós chegamos em Marília, meus pais foram para um lado e eu falei, pai, mãe, eu vou conhecer as rádios aqui de Marília. Eu fui na Itaipu FM, fui na Diário FM, na época era uma rádio muito, muito forte na região, a Diário FM. E aí fui na Rádio Diário, cheguei lá, molecão novo, né, 18 anos. Conheci a rádio, falei, cara, eu poderia gravar um piloto? Para vocês poderem. Né? Gravei um piloto, mas assim. Aí o cara falou, não, pode gravar. Mas pensa num cara que. Eu era muito ruim. Eu tô melhorando ainda. Sério? Mas eu era muito ruinzinho. Caramba. Ruinzinho, assim. Eu ia perguntar qual que é o segredo para ter uma voz assim. Não, mas eu era muito ruinzinho, sabe? Rapaz, era. Talvez Falar de acanhado. porta aberta, sabe? Aquela coisa de. Entendi. Mas eu fiz o piloto. Gravei o piloto. Certo. Sabe aquela coisa quando você grava um piloto, por exemplo, e aí o cara bate nas suas costas? Migão, fica tranquilo, se um dia a gente precisar, vamos lhe chamar, vamos entrar em contato. Eu falei, mas nunca esse cara vai me ligar. Tá. Saí de lá, vim embora para Tupã. Passado um mês, 2 meses, eu estava assistindo Sessão da Tarde na minha sala. Me lembro como fosse hoje, eu e minha irmã. As coisas aconteciam assistindo a sessão Não da é? tarde, né? Não, eu assistindo aqueles filmes que passam 77 vezes, né, na Sessão da Tarde. Nossa, é verdade. Aqueles- Lagoa Azul, Isso, e daí pra frente. Robocop. Isso, entendeu? Aí eu tava ali assistindo e toca o telefone. Naquela época o telefone era fixo, né? Até. Eu tinha um daquele de De girar né, ainda, de girar assim. ali. Aí minha irmã atendeu o telefone e aí uma pessoa falou, queria falar com o Glaucio. Aí quem gostaria? É da CMN. Minha irmã, novinha, né? Criança. Ô, Glaucio, Então, querem falar com você. CBN. NNN, VN. Ainda passou. Não sei. Pra você. É. Eu atendi o telefone. Pois não, falou assim, é o Glaucio. Falei, sou eu. Aqui é da CMN, Central Marília Notícias. Que na época eram 3 empresas. Era o Jornal Diário, Diário FM e Rádio Dirceu. Eu comecei a tremer. Vou Sério? passar a ligação para o senhor Carlos César, Caramba. que era o diretor da rádio. Certo. Aí, ô Glaucio, tudo bem? Eu tinha uma voz bem, bem grave. Olá, tudo bem? Aqui é o Carlos César, diretor da Diário FM. Nós estávamos ouvindo aqui alguns pilotos e a nossa locutora que faz a tarde, a Selma, vai embora para Bauru e precisamos de um locutor para iniciar cobrindo férias. Poxa. Eu comecei a tremer na hora. Na oportunidade. Comecei a chorar e tremer. Teria como você vir a semana que vem para que pudéssemos conversar um pouco? Eu falei, claro, pode trazer sua carteira de trabalho, seus documentos, né? A gente gostou muito do seu jeito, sua vontade. Que eu cheguei a falar com ele na época, né? Meu amigo, você não está entendendo. Ele tinha pedido para que eu fosse na semana posterior.
No outro dia, no dia seguinte, eu já fui no Ministério do Trabalho tirar minha carteira de trabalho, que nem carteira eu tinha. Que legal. A minha carteira de trabalho, a foto, a primeira página, se você ver a foto, você dá risada. Um menininho, moleque de tudo, Franzininho. 9 anos, sabe? Eu já peguei a única foto que eu tinha. Colocou. Enfim, fiz a carteira de trabalho, tempo recorde. Isso foi tipo uma quarta, na quinta eu fiz a carteira de trabalho, na sexta eu tava lá em Marília, às 8 da manhã. Que legal, cara. O cara falou, Glaucio, é só semana que vem. Mas eu sou ansioso, me perdoe. Tá aqui minha carteira de trabalho, Tá aqui. tá aqui os meus documentos. Ele falou, cara, você ama a rádio? Eu falei, eu amo. Que Tá legal. bom, então semana que vem você começa a vir aqui para aprender o equipamento e aí você vai fazer um melhor horário da rádio. Vai começar no melhor horário da rádio. Eu falei, que legal, que horário? Da meia-noite às 6 da manhã, Caramba. de madrugada. Aquilo, não, automaticamente foi um balde ali, não foi? Aí que tá. Não foi? Foi uma escola. Porque em Mas Marília, nisso você viu uma oportunidade. claro, que Marília, cidade universitária. Todo mundo fica Aquela acordado. cidade não para. Diferente de Tupã. Pelo contrário, fim de semana que Marília parava. Durante a semana eram festas, eventos universitários, então É Marília verdade. virava. Cara, foi muito legal, foi uma big de uma escola. E aí eu comecei a fazer da meia-noite às 6 da manhã, isso durante alguns meses. Depois fui promovido, um horário mais cedo, das 8 às 10 da noite, até que eu cheguei no período da tarde. Certo. Ok, isso foi em Marília, início da minha carreira como locutor. Foi em Marília. Aí que tá, sabe aquele ditado, santo de casa não faz Faz milagre? Quando eu comecei lá em Marília, graças a Deus, começou a chamar atenção. As emissoras de rádio começaram a me ver com outros olhos. Caramba, o Glaucio tá lá em Marília. Né? E aí eu comecei a ser sondado pelas emissoras de rádio aqui. Mas eu estava muito bem em Marília. Né? Graças a Deus eu comecei uma rádio, era uma outra realidade, uma cidade maior, o valor, eu tinha um salário bacana, tinha Sim. alguns benefícios. Mas eu mantive a amizade com o pessoal de Tupã, né? Só que ali naquele momento eu estava bem em Marília. Ponto. A única coisa que pesou muito foi a questão da distância da família. Eu nunca tinha saído de casa. Então eu tive que morar sozinho. A rádio, na época, pagava uma pousada, um hotel próximo à rádio, ali na Coronel Galdino, quem conhece Marília, bem no centro de Marília. E aí eu tava bem, cara. Só que assim, pesava a distância da família. Claro, né? Mas aí chegou um momento que as emissoras começaram a me sondar, perguntar se eu não tinha interesse de voltar. Até então eu falei, não, obrigado, mas agora eu tô bem aqui, quero continuar Vou um pouco continuar aqui, né? aqui. Tá legal, tá bacana. Dado o momento, a Rádio Paulista, na época o diretor era o Manuel Lux Filho, chamado Portugal, o apelido dele aqui em Tupã era Portugal, era o dono da rádio. Ele me ligou, falou, Glaucio, eu preciso falar com você urgente. O que aconteceu? Estão saindo da rádio 3 locutores ao mesmo tempo. Estou perdendo 3 locutores. Eles vão trabalhar com fotografia e me deixaram na mão. Perdi 3 locutores. De uma pancada só. Tô sem locutor. Vamos bater um papo? Vem aqui. Aí eu fui. Coração aberto. Ouvi a proposta dele. Eu falei, Manuel, eu vou ser sincero, a proposta é muito abaixo do que eu ganho em Marília. Uhum. Ele falou, olha, eu não consigo pagar o que você ganha em Marília. Mas, todavia, porém, contudo, eu pago uma parte para você e aí você fica à vontade para vender um patrocínio, uma cota para complementar seu salário. Certo. E você volta para casa. E eu queria voltar para casa. Você queria? Eu tava longe da minha família, né, cara? Então, Entendi. ficar a semana inteira em Marília. Eu falei, cara, eu preciso voltar. E aí eu pensei, analisei. Aí, durante um período, eu conciliava Marília com a Rádio Paulista. Eu trabalhei em 2 rádios, em 2 cidades diferentes, durante um período. Então você fez Marília e Porque Tupã Marília. ao mesmo Aí eu comecei tempo? a fazer mais final de semana em Marília e durante a semana em Tupã. Comecei a tentar conciliar, mas ficou muito cansativo. Chegou uma hora que não teve como. Aí ele falou, Glaucio, venha pra cá. Larga lá e a gente tenta melhorar ainda mais o seu salário e fica aqui com a gente. E aí, vim pra Rádio Paulista, aceitei o convite da Rádio Paulista e tô até hoje. Ô, Glaucio, qual Completando foi? 30 anos de casa 30 já. anos, eu ia perguntar 30 isso anos aí. de casa. E nesses 30 anos aí, como locutor, né, tendo em vista a rádio como a sua bagagem, qual foi a notícia mais impactante, a que te emocionou mais, assim, ao longo desses 30 anos? Olha, 2 momentos que me abalaram bastante. Quando os Mamonas morreram, né? Mamonas. Porque eu trabalhava em Marília, Você estava em Marília, né? estava em Marília na Diário FM, e eu trabalhava nesse período aí da meia-noite até às 6 da manhã. E eu me lembro que, por volta das 5 da manhã, começou a tocar o telefone da rádio
exaustivamente. O pessoal ligando, "Ô, rapaz, locutor, é verdade que os Mamonas sofreram um acidente?" Eu falei, não. Começou a chegar a notícia de Várias todos os pessoas lugares. ligando, várias pessoas E ligando. aí o pessoal tentando buscar informação. Eu falei, rapaz, isso aí é trote, eu nem levei muito a sério. Quando eu saí às 6 da manhã, eu cheguei no hotel, que o hotel era a 1 quadra da rádio. Cheguei no hotel pra tomar café e depois que eu ia dormir, né? Que eu dormia, eu virava a noite, eu trocava a noite pelo dia. Aí quando eu cheguei pra tomar café, tinha uma TV no refeitório, aí aquele plantão da Globo. Tan, 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 Famoso. Falei, rapaz, alguma coisa aconteceu. E aí sim, havia confirmação do acidente com os Mamonas. E aí eu fiquei meio abalado, porque parece que uma coisa, eu tenho um pouco desse sexto sentido. Naquela madrugada, eu tinha tocado praticamente todo o CD do Mamonas. Caramba, os caras estavam arrebentando na Não, época. rapaz, aquele CD... Só tocava... Não, o CD inteiro tocava. Todas as músicas. E naquele dia, naquela madrugada, eu toquei praticamente umas 8 músicas do CD. E parece que é uma coisa. E aí, quando eu liguei a TV às 6 da manhã, eu vi ali a confirmação do acidente. Então, assim, foi uma coisa que me abalou bastante. E sem falar, assim, de quando a gente tem que relatar uma coisa trágica, isso abala bastante a gente, sabe? Quando teve o acidente da Oktoberfest aqui em Tupã, cara, que lá acho que abalou toda a cidade. Foi. Então, são coisas que a gente não queria ter Noticiado. divulgado, né? E, infelizmente, como profissional, como jornalista, a gente tem essa função, tem esse dever de informar. Então, são coisas que abala, que a gente sente bastante. Quando a Marília Mendonça faleceu, cara, eu também senti bastante. O acidente dela, assim, gerou uma comoção muito grande no Brasil, né? Cristiano Araújo, cara. Eu entrevistei... Aliás, eu apresentei ele na Isapit. Entrevistei ele foi Você super... chegou a apresentar a Marília também? Sim, aqui na Isapit. E eu tive o prazer de apresentar o Cristiano Araújo e... Cara, ele foi muito bacana comigo, mas muito bacana. Inclusive, tava eu, o Jonathan, nosso amigo Jonathan, junto comigo. Sim, sim. Né? Nós estávamos pela TV. Você postou esse TBT faz pouco tempo que eu vi. E aí, cara, ele foi tão amável, tão bacana comigo. E aí, quando aconteceu o acidente, e aquela coisa horrível, lamentável, de pessoas compartilharem fotos dele depois de morto, foi uma coisa muito triste. Eu senti bastante, sabe, me emocionei bastante. Então, assim, são coisas que nós não queríamos ter divulgado, não queríamos ter informado, mas são coisas que marcam a carreira da gente. E são coisas que me marcaram. E, no caso da minha família, que é uma coisa que me deixou muito feliz, é que minha mãe, por exemplo, ela tinha um sonho de ver o filho dela na TV. Minha mãe. E quando eu comecei a trabalhar em TV, ela me viu em vida ainda. Eu perdi minha mãe já há alguns anos. E ela me viu. Então, são coisas que eu jamais vou esquecer. A alegria da minha mãe me assistindo na televisão. E apontando, ó, lá meu filho na TV, entendeu? Então, são coisas que marcam a vida da gente, né? A nossa profissão. Como é que foi migrar, Glaucio? Assim, hoje você também é apresentador, repórter lá na TV Câmara. Sim. Como é que é foi migrar do rádio para a TV? A TV Câmara, ela havia um projeto, né, de implantação da TV Câmara em Tupã. E, à época, eu prestei o concurso, né? Eu sou funcionário público pela Câmara Municipal. E eu posso dizer com toda a certeza absoluta, o rádio não só me ajudou, me ajuda até hoje. O rádio, ele dá uma bagagem. Pelo amor de Deus, não estou me comparando a eles, mas os grandes comunicadores do Brasil, todos eles, iniciaram no rádio. Todos. Silvio Santos, Raul Gil, Fausto Silva, Faustão, todos eles começaram no rádio. Ratinho. Todos eles começaram com rádio. O rádio é o seguinte, meu amigo, o rádio ele é instantâneo. É verdade. Tem até uma chamada, uma propaganda, uma abertura de hora da Rádio Tupã. O rádio só não tem imagem, você imagina e sente que está ouvindo. Liga a emoção, liga a vida, liga o rádio. Cara, é muito rápido. O raciocínio rápido. É ao vivo. É igual aqui. Nós estamos ao vivo. Se sair alguma pérola, opa, acabou, foi. Não tem jeito, né? Então, assim, o ao vivo, ele te dá muita bagagem, sabe? Muito repertório. Então, a TV, na minha modesta opinião, cara, se você tiver essa bagagem, um pouquinho do conhecimento do rádio, vai te ajudar muito no raciocínio. Eu, por exemplo, gosto de fazer ao vivo. Quando tem transmissão ao vivo pela TV, eu amo. Você já gosta? Eu gosto do ao vivo. Porque, assim, o meu subconsciente entende da seguinte maneira, eu não posso errar. Entendi. Agora, se eu sei que é gravado, aí agora vou fazer de novo. O ao vivo não, cara, foi. É igual palco. Quando você está apresentando um show, tem como você voltar atrás? Não tem. Já foi. Meu, tem 20, 30 mil pessoas e assistindo. Essa interação também com o ao vivo,
é uma coisa diferente, né, Glaucio? Bastante. Porque você está ali com o público apresentando, por exemplo, eu até perguntar isso, esse contato que você tem com os artistas, assim, esse mundo aí, né? Porque através do rádio, através da Band FM, que proporcionou toda essa gama, né, de conhecimento que você tem com os artistas, né? Sim. Como é que é isso? Viver entre eles, como é que é? Todo mundo acha que é mágico, né? E as pessoas são pessoas, É né? muito engraçado até e cansativo. Por exemplo, as emissoras de rádio hoje no Brasil, todas as emissoras são respeitadas pelos artistas, né? Eu respeito todas as emissoras de rádio. Eu respeito, tenho uma gratidão por todas elas têm seu valor. Mas quando eu falo de Band FM, por ser uma marca muito forte no Brasil, isso ajuda bastante, não vou negar. Quando a gente vai num evento que tem ali artistas que tocam na Band, né, eles atendem a imprensa local e a Band FM. Então, isso nos ajuda bastante, facilita muito o nosso trabalho, sabe? Então, e voltando ao que eu disse há pouco, o tempo de rádio, um pouquinho dessa experiência que a gente tem, isso facilita bastante na interação com o artista. Porque quando você chega para entrevistar um artista, você não pode chegar lá meio que tremendo na base. Igual eu, quando conheci a primeira vez o Bruno Marrone, eu cheguei no Bruno, não saía, Você tá cara. entendendo? Você não pode Não, travar. não sai a voz. E tem situações que você não pode. Assim, é aquela oportunidade, são aqueles minutos que você tem com o cara e tem que fazer a coisa acontecer. Por exemplo, hoje em dia, nós tivemos aí a Festa do Ovo, onde nós estivemos com os artistas. Cara, a gente tem que produzir conteúdo para rádio. E ali a gente tem um tempo cronometrado. O produtor fala: você tem 3 minutos. Putz, você tem que aproveitar os 3 minutos ali ao E máximo. aí, se você chega e trava, Pois é. você perdeu a oportunidade. Então a gente, assim, isso aí. Ah, mas é fácil falar porque você já tem um certo tempo de casa. Mas eu não vou mentir pra você. Por exemplo, eu apresentei recentemente a Alcione e Marília. Alcione. Cara, quando eu cheguei perto da mulher, começou a me dar um frio na barriga, eu comecei a tremer. É a Alcione, Cara, não é qualquer uma, né? é a diva do samba. Pois é. E quando eu cheguei perto dela, ela emana uma áurea tão bacana, uma energia tão positiva, que eu fiquei sem jeito. Eu travei. Falei com ela rapidinho, ela não gravou, eu nem pedi pra ela gravar nada, porque, meu, eu fui lá, eu cumprimentei ela, porque eu queria conhecer ela, porque assim, eu nunca imaginei na minha vida chegar perto da Alcione. Pois é. Mas eu travei. Sério? Ela E falou, assim, aí? ela falou assim, fica calmo, fica tranquilo, tal. Tirou uma foto, foi super simpática. Então, assim, tem situações que a gente fala, cara, eu, por exemplo, eu tenho um sonho de conhecer o Silvio Santos. Não tive ainda essa oportunidade. Pra mim, é o maior comunicador. Eu acho que se eu ver o cara pessoalmente, eu vou travar. Porque eu sou fã do cara. Entendi. Né? Então, tem algumas pessoas. Roberto Carlos, eu não tive ainda a oportunidade de apresentá-lo. Mas, cara, você imagina você chegar perto do rei. Poxa. Trava, cara. Você trava. Entendeu? Você sente aquele friozinho na barriga. De repente você me pergunta, mas você não sente aquele friozinho na barriga quando você vai no palco? Cara, todo mundo sente. Mas é uma coisa assim, quando você entra no palco e você dá uma boa noite, A energia já cai aquela adrenalina, já baixa a adrenalina. que E aí você também recebe, né, do público. há né? uma troca, Uhum. uma energia ali do público com a gente. Então, assim, mas tem situações que a gente dá aquela tremida, aquele friozinho na barriga. Lógico que dá, entendeu? Você vai apresentar uma autoridade do governo, sabe, federal, estadual. Cara, é responsabilidade. Você vai apresentar um evento para o governo do estado ou um evento para o governo federal. Não pode ter erro, Harris. Nesse âmbito político Não ainda. pode ter erro. Você não pode errar, cara. Trocar nome Porque ao vivo ali, alguma coisa, ainda você, né, na interatividade que você tem com o público. Mas tem situações que, infelizmente, a gente tem que se cobrar. Então, assim, por isso que eu me cobro muito. Quando eu vou fazer um evento, eu gosto de me certificar no máximo de informações, sabe? Ter ali um briefing, sabe, do que vai ser o evento. Gente, vocês não têm noção. Se eu entregar essa caneca aqui pro Glaucio e falar assim, Glaucio, eu preciso ir ao banheiro, fale dessa caneca aqui durante meia hora, ele vai falar. Eu tenho que falar. Porque ele sabe, né? Ele tem palavras e assim, isso também faz parte, né, Glaucio, do aprendizado. Mas isso é a bagagem que eu falei do rádio. Sim. Entendeu? Então, assim, o rádio, ele te abastece, ele enriquece o seu repertório. Porque o rádio, ele é assim, de repente tem uma situação que eu tô entrevistando você na rádio, tá? Você vai falar alguma coisa que eu vou ter que meio que complementar ou com a sua resposta já formular uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, tem que conhecer um pouco sobre você para poder interagir com você, porque assim, a pior coisa que tem, isso aí é uma crítica construtiva, são colegas profissionais que chegam em você. O seu nome mesmo como que é? É Thiago. Então, mas
Não, mas peraí, você Não, faz o quê? aí ele dá a resposta e não Você faz o complementa. quê mesmo? O que você faz? Rapaz, eu quero morrer com isso. Entendeu? Você pergunta, o cara só responde uma palavra, né? Uma Sim, dupla sertaneja. não, por quê? Você vai entrevistar uma dupla sertaneja? Qual que é o seu primeiro maior sucesso? O cara, se falar assim, Não. o Frio da Madrugada. Como que eu vou perguntar pro cara qual que é o seu maior sucesso? Cara, eu tenho que saber. Exato. Eu tenho que saber. Isso aí me lembra, sabe o quê? Uma reportagem que eu assisti de uma emissora local de TV e ela chegou eu não lembro com que era a banda, acho que era Ana Júlia, os Detonautas. Los Hermanos. Los Hermanos. Los Hermanos. Os Hermanos chegou lá e falou assim, e aí, vocês vão cantar Ana Júlia hoje? Perguntou. Pô, mas você vai perguntar, todo mundo só fala disso. Mas por que não? Mas só Ana Júlia? A gente não tem só Ana Júlia. É porque Sim. vocês são conhecidos só pela Ana Júlia. Não, Rapaz, é duro, tá né? entendendo? São perguntas assim que, igual você disse, demandam um pouco de conhecimento sobre Estuda. e para você poder entrar. Né? Harris, ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Todo dia eu aprendo um pouquinho. Cara, quantos artistas, novos artistas, essa nova safra, essa nova gama aí de artistas que eu não conheço a fundo, mas eu vou lá e estudo. Eu tenho a humildade de falar, eu vou lá e estudo, cara. Entendeu? Eu vou chegar... Cara, o maior presente que a gente tem é quando um artista fala assim, caramba, você sabe tudo sobre minha vida. Que legal. Não só isso, tá? Eu falo em outros setores também, outros segmentos. Por exemplo, eu vou entrevistar um médico na TV, por exemplo, sobre um determinado assunto. Uma determinada doença. Uhum. Pô, eu não sou médico, mas eu posso ler um pouquinho para poder, pelo menos, perguntar ali com pontapé inicial propriedade, ali, né? sabe? Interagir com o cara. Porque assim, é duro você chegar aí totalmente chegar despreparado. cru, né? Despreparado. Porque mostra que você não tem preparo, que você está inseguro, você não passa credibilidade pro cara, pro entrevistado, ou pro artista, ou pra pessoa que está sendo entrevistada por você. Então, quer dizer, você ali já tá dando um tiro no pé. Então, eu aprendo todo dia. Eu não sou o senhor da razão, eu não sei tudo, eu não sou uma enciclopédia Barça. Eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, entendeu? Então, isso aí, todo dia a gente aprende um pouquinho. Todo dia. Entendeu? Então, igual você falou, a caneca, eu vou ter que estudar um pouco sobre essa caneca, do que ela foi feita, o material que foi utilizado, o porquê dessa logomarca, o porquê dessas cores. Eu tenho que estudar para eu poder Falar sabe, com propriedade. entendeu? Poder vender essa caneca. E é claro, né, Glaucio? Numa emergência ou numa situação ali, às vezes cria, né? Às vezes tem que criar ali numa situação de Claro, improvisar. improvisar. A palavra é Fala a improvisar. palavra certa, improvisar. Improvisar. E rádio é puro improviso. O rádio é puro improviso. Rádio é improviso, cara. Porque assim, raras exceções, os programas jornalísticos, né? Por exemplo, daqui um dos maiores programas do rádio regional, que é a Rotativa no Ar, jornalístico, né? Cara, ali tem um roteiro, tem uma pauta que você vai falar. Então ali, o nosso querido Toninho de Favre ali, quando ele vai apresentar, ele tem uma pauta, ele sabe o que vai falar, tem as manchetes, tem as cabeças que ele vai fazer, tem as entrevistas. Pelo menos para Eu direcionar. tô dando um exemplo assim para os nossos seguidores entenderem. Agora o FM musical, programação musical, é improviso, meu amigo. Você tá aqui falando e vê uma ideia bacana, você sabe, Você quer ver, ó? Faz a propaganda do podcast aqui para nós, aqui ao vivo, falando na câmera aqui. Olha, você que está acompanhando o nosso podcast, você não pode perder, hein? Todo dia, né? Você pode entrar no nosso Instagram, nosso podcast. Lá tem conteúdo bacana, tem entrevistas, tem os cortes para você saber um pouquinho sobre cada entrevistado. Não perca, hein? Programação de julho agora tem entrevistados especiais com o meu amigo Harris. E claro, você que está acompanhando a gente, também tem brindes. A qualquer momento vamos sortear brindes também aqui no nosso podcast. Então convido a você, siga agora mesmo o nosso podcast, @ nosso podcast e acompanhe o nosso conteúdo. Olha, entrevistados especiais e olha, vem novidade agora para 2024, hein? Eu não posso falar muita coisa, fiquei sabendo aqui nos bastidores, vem muita novidade aqui no nosso podcast. Então não perca tempo, começa a seguir a gente a partir de agora, comece a assistir nosso conteúdo e a partir de agora, receba as nossas notificações sempre quando tivermos aqui novos entrevistados, você ficará sabendo em primeiro lugar. Não esqueça, hein? Nosso podcast sempre às terças... Às quartas-feiras. Às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite ou 20 horas. Você que escolhe. Nosso podcast, não perca, hein? Faça parte dessa família. Nosso podcast. Cara, sensacional. Oh, não, eu tenho que aplaudir aqui. Cara, é muito bom isso. E a gente não entende. Tem pessoas em casa que acham que você tá lendo. Não. E gente, o que aconteceu agora foi espontâneo. Você entendeu? O que é o cara falar e falar com propriedade, saber o que tá dizendo.
Glaucio, parabéns, cara. Não, Você é fantástico. Eu já aproveitei isso aí para fazer o gancho, para poder usar isso aí para divulgar, é claro, né? Não, mas assim, foi tudo improviso, mas assim, se você tivesse me falado um pouquinho antes, eu teria elaborado um texto melhor aqui. Mas o rádio, ele é bem legal por causa disso. Ele te dá um repertório, você trabalha muito com improviso e situações realmente... Vou te dar um exemplo aqui. Sim. Nós estamos numa coletiva de imprensa. Uhum. Aí, você está ali acompanhando a coletiva de imprensa, um determinado entrevistado, e aí você tem aquela pergunta. Tipo, se o cara responde, você elabora aquela pergunta... Ninguém fez aquela pergunta. Daquela resposta. Você elabora aquela pergunta. Cara, eu tenho que fazer o diferente ali, sabe? Eu tenho que. De repente, aquela pergunta que todo mundo não tinha pensado e você pensou. Então, assim, o rádio ele te dá essa bagagem, sabe? Conteúdo, sabe? Disposição, como você vai abordar uma pessoa, como você vai chegar até aquela. A sua informação, a sua comunicação vai chegar até aquela pessoa. Então, o rádio, para mim, na minha modesta opinião, é uma escola. Ele te ajuda e muito. E só complementando o que você havia perguntado sobre TV, os grandes comunicadores vieram do rádio. Então, eu me espelho muito nesses caras, sabe? Eu sou fã de Silvio Santos, eu sou fã de Faustão, sabe? O jeito do cara. Eu assistia o cara desde a época do Perdidos da Noite. Sabe? Ali é puro improviso, meu amigo. Você não tá entendendo. O cara passava com um cabo aqui para montar um microfone ali, e ele brincava com aquilo. Meu... Como é que pode, né? Com 3 mil pessoas assistindo ele ali no auditório. Cara, isso aí é uma big de uma escola. Tanto é que agora, com equipamento, com todo o aparato, é fácil. Mas e fazer um negócio raiz? Então, na unha. Exato. Entendeu? Eu citei o exemplo do Dorival Jorge. Na época, não tinha microfone sem fio para ele entrevistar as pessoas na Isapit. Era com fio, e tinha o povo empurrando, e aquele empurra. Técnica, os equipamentos eram muito grandes. Barulho no ouvido ali, rodeio, né, acontecendo, e o cara falando... Cara, ele tinha que estar super atento ao que ele estava falando, com influências externas, som de rodeio, o pessoal ali passando, gritando, gente, de repente, até brigando ali do seu lado, e você tem que ficar concentrado. Cara, é experiência, é o dia a dia que te dá essa bagagem, entendeu? Então, é muito gostoso, cara. Eu aproveitei o gancho aqui para fazer a propaganda do nosso podcast, e é claro, na voz de Glaucio Tolentino. Agora, aproveitando e falando de Glaucio Tolentino, põe na tela aí as redes sociais do Glaucio Tolentino. Olha lá, o Instagram dele, ó. Para seguir o Glaucio Tolentino é @Glaucio Tolentino. Temos aqui... Glaucio _Tolentino. Glaucio Tolentino. Aquele risquinho bem no pé da letra ali. E aqui, pessoal, lá você vai encontrar tudo isso que a gente está dizendo, ó. Cobertura da festa do ovo. Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Apresentador. Tem bastante artista aqui, viu, pessoal? Guilherme. Olha, tem bastante artista aqui. Esse foi recente da festa do ovo, né, Glaucio? Ovo, mas tem gente Tem aí, uma porrada aqui de gente, de artista, cara. Denis DJ, que esteve lá também. Isso aqui eu vi também lá, você. O Brabo. O Brabo. Olha aqui, chegando. E essa interatividade com os artistas, né, Glaucio, faz com que você tenha cria uma relação, um laço ali de amizade também, né? Olha, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que eu tenho uma amizade, e já entrevistei ele acho que sem exagero, acho que mais de 30 vezes. Quem? Daniel. Daniel é um cara que a gente tem um carinho especial e ele chama a gente pelo nome. Que legal. Entendeu? Então, ô Glaucio, tudo bem? Então, assim, e isso existe, sabe? Tem pessoas que a gente conhece no decorrer da carreira que acabam se tornando amigos, grandes amigos. Então, cara, é muito legal quando você chega num camarim, ô Glaucio, tudo bem? Como você tá? Faz tempo? Pô, quem sou eu? Mas ele guarda, ele tem um carinho pela gente. Entre outras pessoas. Então, essa amizade existe, sim. Tudo bem que tem gente que nem lembra que você existe no outro dia, né? Sim. Mas, assim, eu tenho grandes amigos que eu conquistei na minha profissão, tanto no rádio como na TV, nessas noites adentro, aí, em cima de um palco, sabe? Pessoas que trabalham incansavelmente, locutores. Cara, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que a vida me deu com o passar do tempo, com a minha profissão. Porque a minha profissão, o comunicador em si, é uma coisa que vale a pena e que é muito gratificante, Harris. É quando, por exemplo, eu estou numa fila de um açougue, e aí uma senhora me para e eu vejo você na TV. Que legal. Cara, isso não tem preço. É verdade. Pessoas, crianças, que falam assim, eu ouço você. Crianças, eu ouço você na rádio. Muitas vezes a voz, a gente não faz relação à imagem, né?
Eu E brinco quando a assim, pessoa ouve você falando, fala, peraí, essa voz eu conheço, cara. antigamente as pessoas tinham uma visão que locutor de rádio era um loiro de 2 metros, olhos verdes. Aí o cara, quando vai na rádio, né? Uma pessoa vai na rádio, queria conhecer o Glaucio, aí vê baixinho, tá ficando careca, gordinho, cabelo branco já. Fala assim, tipo, você sabe aquela coisa, a pessoa olha pra você e fala assim: Oi, Glaucio. Ah, É você você é o Glaucio? Que legal. Acaba com... Mas é muito bacana, porque a gente trabalha com a imaginação das pessoas, Sim, sim, o sabe? E a lúdico, voz, a né? nossa Ali. voz, é um instrumento para poder levar essa informação. Então as pessoas imaginam a gente. Sim. Quantas pessoas você provavelmente não levou informação e alegrou o coração de pessoas que às vezes estavam num momento difícil? A gente Claro, não para, a gente não muito. sabe até onde a voz, a imagem, a sua voz pode se propagar e alcançar, né? Eu falo que o rádio, o que a gente fala, a nossa voz, eu tenho que relatar, por exemplo, um fato. Eu tenho que relatar um fato e eu não tenho o recurso da imagem. Hoje tem, mas lá no passado não tinha. Então o que você falava, você tinha que relatar e as pessoas em casa imaginavam aquela cena, imaginavam aquela situação, entendeu? Com o advento da imagem, a TV utiliza esse recurso, a imagem. Então você pode narrar e mostrar com a imagem. Sim. O rádio lá atrás não só tinha a narrativa, só a fala. Hoje as emissoras de rádio utilizam a imagem. Hoje nos estúdios de rádios, de emissoras de rádio, o cara tem ali uma câmera, transmite ali o que está acontecendo no estúdio, uma entrevista. Então o rádio mudou nesse sentido e para melhor, na minha opinião. Mas, assim, tudo que a gente fala, as pessoas recebem como uma verdade, tá? Por isso que dá responsabilidade. Eu falo que o microfone tem que ser usado com muita cautela e com muita É responsabilidade. uma arma isso. Muito poderosa. Muito poderosa. Ela pode denegrir uma pessoa, pode enaltecer uma pessoa. Isso aqui, cara, pode mexer com com vida de É pessoas, verdade. sabe? Uma coisa muito séria isso aqui. Eu falo que ela tem um poder de fogo Muito maior maior. do que uma metralhadora, do que uma verdade. bazuca. Isso aqui é muito poderoso, sabe? Esse microfone aqui, o microfone em si é muito poderoso. Então, eu falo que a gente tem que ter responsabilidade quando a gente informa. E vou dar um exemplo. Na pandemia, qual que era a palavra de ordem na pandemia? Fique em casa, não era? Sim. As pessoas, elas voltaram a ouvir mais rádio, assistir mais TV, É. porque eram fontes de informação confiáveis. Uhum. Porque tinha muita fake news em rede social. Tinha, é verdade. Então, as fontes confiáveis eram a TV e o rádio. Então, o rádio ele se fortaleceu muito. Eu falo com toda a tranquilidade, o rádio ele é um veículo muito poderoso. Ah, mas o rádio não vai morrer? Jamais. O rádio jamais vai morrer. Ele se reinventa, ele com as redes sociais, por exemplo, nós utilizamos, eu falo, né, pela Band FM, utilizamos e muito as redes sociais, né? Você vê lá no Instagram da Band FM, aproveitar e fazer uma propaganda, @Band FM Tupã. Tem muito conteúdo bacana com os artistas, com as entrevistas, né, com os parceiros. Então a gente usou para benefício, para ajudar o cliente, para levar informação até o nosso ouvinte. Então eu não vejo redes sociais como inimigos da rádio. Pelo contrário, eu uso isso em prol da rádio. Sim. Então, é um novo rádio. É Com um novo imagem, rádio. com rede social. Vai morrer? Jamais. Nunca. Entendeu? Porque o rádio ele é fantástico. Ele é apaixonante, o rádio. E eu falo uma vantagem que o rádio tem que nenhum outro veículo tem. Agora eu vou puxar a sardinha Qual pro é? rádio. Ué. Quando você está ouvindo rádio, ou no trabalho, ou em casa, ou no carro, você recebe aquela informação instantaneamente. Você já absorve aquela informação. É verdade. É na hora. Você está ouvindo a propaganda? Nosso podcast, toda quarta-feira a partir das 8 da noite. Eu já entendi que é quarta-feira às 8 da noite. A TV, você tem que ligar a TV e assistir. A rede social, você tem que pegar o celular, ler ali a legenda ou assistir o vídeo. Sim. O rádio é imediato. É verdade. É na hora. Você está dirigindo o carro, meu amigo, você pode estar viajando. Você está ouvindo, Você tá recebendo. já entendeu a informação, já absorveu a informação, ponto final. Está registrado. O celular você vai ter que pegar, vai dar uma olhadinha, vai ler, vai assistir o vídeo. A TV vai ter que parar para assistir. É verdade. O rádio não. O rádio é instantâneo, é na hora. Por isso que eu falo que hoje é o veículo mais poderoso, na minha modesta opinião, entendeu? O rádio. Ô, Glaucio, eu vou pedir uma brecha aqui no nosso podcast. Amigo, pelo amor de Deus. E é claro que nós já estamos partindo para o final. Mas antes da gente acabar, eu gostaria de anunciar aqui o nosso próximo convidado da semana que vem aqui do nosso podcast. Põe na tela aí. É a Thaís Fonseca, cantora. Vai estar com a gente aqui no dia 23 também.
E um dia eu vou falar assim, igual o Glaucio, com certeza, igual ter o dom da fala, assim, igual ele. Eu vou falar um monte, assim, com certeza eu vou. E a Thaís vai estar com a gente aqui no dia 23, na próxima quarta-feira. Eu vou dar a oportunidade aqui pro meu amigo Glaucio fazer a chamada da Thaís. Tenho certeza que ela vai ficar feliz. A Thaís é uma querida. Eu sou suspeito, entrevistei ela semana passada na TV Câmara. Sério? E foi anunciada, inclusive, com a nova secretária aqui Sim, de Cultura. agora. Uma pessoa que ama a cultura, uma cantora. Cara, Merecido, né? Ela é diferenciada. Merecido. Ela é diferenciada. Então, Thaís, sorte pra você, minha amiga. Talento você tem de sobra. Vai tirar de letra esse novo desafio. Sexta-feira agora, né? Quarta-feira, Quarta-feira que vem? dia 23. Mas eu não sei porque eu tô com sexta-feira na cabeça. É que eu tô meio. Cal, eu peço desculpas aos seguidores, internautas, porque assim, eu tô virado na festa do ovo. Exato, você tava falando Rapaz, mesmo. eu Já perdi veio? noção de tempo, de dia, entendeu? Hoje é quarta. Hoje é quarta. Quarta, exatamente. Então tá bom. Na próxima quarta-feira você não pode perder aqui no nosso podcast Thaís Fonseca, cantora, pessoa simpaticíssima, atenciosa, né? Um talento nato. Estará aqui no nosso podcast na próxima quarta-feira, você não pode perder. Thaís Fonseca, contando aí a sua história, a sua trajetória. E com certeza você vai saber um pouco mais sobre a trajetória, a história dela. Thaís Fonseca, próxima quarta-feira, aqui no nosso podcast. A partir das 8 horas da noite. Cara, eu tô aproveitando de você, viu, Glaucio? Desculpa. Depois eu te mando a chave Pix. Tô brincando. O cara é meu amigo, gosto dele pra caramba. Meu, é assim, são poucas pessoas aqui em Tupã que arremetem a minha infância. Não tô tirando com relação à Ele tá idade. falando- de novo ele tá falando sobre Tá essa de questão, novo. entendeu? Mas é porque, pra mim... Perdão, você tem quantos anos? Eu tô com 40, eu vou fazer 40 esse ano. 40. Eu tenho Então, quando 30. você... Você tinha tava- 10 anos, quando eu comecei, Exato, você tinha eu 10 já- anos de idade. Exato. Você Então é pouca diferença. Acho que você... Mas é referência. Você, eu ia citar isso agora, mas o Glaucio foi a pessoa que primeiro apresentou a dupla Helris e Robert Foi mesmo. na TV Câmara, e eu tenho guardado isso até hoje. Verdade. Com certeza uma hora eu vou postar aí pro pessoal saber que Glaucio Tolentino foi o apresentador, o entrevistador ali que nos apresentou para a sociedade tupanense. E sabe uma coisa que eu faço questão de fazer? Isso eu faço, é uma característica minha. Cara, eu posso apresentar Ivete Sangalo, como eu posso apresentar o artista que esteja começando agora. Eu trato da mesma maneira. Isso que é legal. Cara, eu apresentei, acho que com toda a humildade, eu apresentei todos os grandes artistas do Brasil. Todos. Só não Roberto Carlos ainda. Poxa, Ainda. privilégio. Eu ia apresentar ele nesses próximos meses aí, mas parece que não vai dar certo. Mas, se Deus quiser, um dia eu vou ter a oportunidade. Mas todos os grandes artistas eu apresentei. Como também todos os artistas da cidade de Tupã e da região. Eu trato da mesma maneira, cara. Quando eu faço a contagem agressiva, que é uma marca registrada que eu tenho, sua. eu faço do mesmo gás, a mesma vibração. Tanto apresentar uma Ivete Sangalo, como também um artista local. A vontade é a mesma, o carinho é o mesmo, o respeito é o mesmo. Eu penso dessa forma. Porque, cara, nós temos grandes artistas na cidade, grandes cantores, cantoras, grupos de samba, duplas sertanejas, cantores solo, cantores gospel, sabe? Então, cantoras gospel. Então, a gente tem muita gente boa. Então, que não deixa nada a desejar a nenhum artista. Então, eu trato da mesma forma, com muito respeito. Não é porque o cara tá começando agora, é da cidade, que eu vou tratar. Tem gente que não quer nem fazer contagem agressiva. Eu faço. Se o cara me der o microfone e falar, amigão, eu vou fazer contagem... Jura? Tem gente que já... Você não vai fazer isso comigo? Vou fazer, com o maior prazer do mundo, cara. Que legal. Porque, cara, tem que ter respeito pelas pessoas, Sim, sabe? sim. Então, eu trato com muito carinho, sabe? Eu não tenho aquela diferença, o cara é de Tupã, eu vou... Não. Eu sou um profissional, cara. E eu tento levar isso a ferro e fogo. E eu sei que você também gosta de praticar atividades físicas, né, Glaucio? Deveria gostar mais. Eu Deveria gostar mais. E para te incentivar e servir de incentivo, para você lembrar assim que você tem que consumir água, um suplemento, nós temos uma parceria aqui com a Atlética. Rapaz. A Atlética tá te presenteando aí com um squeeze para você poder lembrar de tomar sua água, o seu suplemento. O Pedrão né? vai me puxar a orelha, o Pedrão. Porque o Pedrão é meu grande amigo, um cara Ele que eu é. tenho um carinho especial por ele de muitos anos. Conheço o Pedrão desde a época que ele tinha uma lojinha ali na Xerentes, uma Sim, portinha. sim. Ao Do- lado do lado do meu edifício estúdio, Cinquentenário. onde era o É. meu estúdio antigamente. E um cara que eu tenho uma paixão enorme, então, Pedrão, eu vou voltar. Calma que eu vou voltar. Preciso voltar. Nervo ciático tá atacando. Então tá aí, ó. Obrigado. meu amigo. Atlética presenteando você e também o energético X7 Smart Muito Drink. bom, gente. Olha, X7, indico pra você. Olha, vários sabores. É uma delícia. Olha, Não tem açúcar. Não tem açúcar. Esse é de caipirinha. Sou- Não, tem de caipirinha. Esse Não, é eu compro. Você compra também? Eu compro, eu gosto.
E quando conheci, quando eu experimentei pela primeira vez, adorei, amei. Muito E bom. eu uso, eu compro em casa, cara. Adoro, muito bom. Muito bom. Muito bom, perfeito. Aprovado. X7. Procure os melhores estabelecimentos do Brasil. Ó, X7, em várias academias, no Brasil inteiro, hein, gente? Vai ficar caro o Pix depois, viu? Ah, vai. Produtor aí vai. do nosso podcast, já separa no final aí que vai ficar caro. Amizade não tem preço. Amizade não tem preço. Pessoal, queria agradecer também a um parceiro que nós temos aqui. Hoje eu estou vestindo o nosso amigo Formiga. Opa. Eu quero agradecer aqui por Isso que vestir eu ia aqui. perguntar onde você comprou. Camisa Bacana, bonita, né? bonito, hein? Camisa Muito elegante, bonita. Elegante, elegante. Estou vestido a produção aí. Produção, me informa, por favor. Alexandre Formiga, da T-Flow. Muito obrigado aí, pessoal, pela parceria. E olha só, tô bonitão hoje. Não, tô? tá elegante, Tô cara. bonitão. Elegante. Obrigado aí, Formiga. Valeu. Um abraço. Você, Anelisa, um beijão para vocês. E agradecer também você, Glaucio, por estar com a gente aqui no nosso podcast. Entrou para o nosso hall de convidados aqui do nosso podcast. Eu só convido pessoas que amam a nossa cidade. E você ama a nossa cidade, porque você já demonstrou isso aqui pra gente. Já falou da tua história. Para você que não assistiu do começo e quer assistir um pouco mais, saber sobre a história do Glaucio, desse comunicador fantástico, e que Deus há de um dia fazer com que eu consiga ser um pouquinho próximo do talento que esse cara tem para apresentar e falar, né? E você quer saber um pouco mais da história dele? Vai lá no YouTube, né? Acabando aqui ao vivo no Instagram, nós vamos estar lá no YouTube também e também no Spotify, tá? Você quer colocar um fone, ouvir lá, vai lá no Spotify e confira também a história do Glaucio, contando um pouco das suas curiosidades da vida, aquilo que pode e que não podia ser contado, né, Glaucio? Olha, eu queria primeiro agradecer o convite. Você é um cara que eu tenho um respeito muito grande, Obrigado. você sabe disso. É Independente da questão da parceria, de apresentar vocês lá atrás, o que eu falei no início, se você não pegou o início, né, da live, eu vou repetir. O Harris é um cara que ele me surpreendeu, porque dessa nova geração de comunicadores, é um cara que mostrou o talento que ele tem como comunicador, entrevistador. Ele estuda, né, o entrevistado, ele sabe o que falar, sabe. Porque aqui eu falei muito rápido, até peço desculpas, é o jeito. Eu falo, mas do FM, é né? do FM. Mas assim, o seu time, a sua velocidade é adequada. Obrigado, você fala com calma, você fala com Obrigado. tranquilidade. Eu que de vez em quando coloco na velocidade 5 e desembesto, mas assim, eu tento me policiar nesse sentido, mas você, cara, você tem um time muito legal, você sabe abordar, Obrigado. você sabe deixar o entrevistado bem à vontade. Então, assim, eu estou muito feliz com esse conteúdo que você produz, né? Você, sua equipe. Quem conhece o trabalho dele sabe que ele é um cara enjoado também. Se eu sou enjoado, ele é enjoado ao quadrado. Um cara, sabe, perfeccionista, acredita no trabalho dele, investe no trabalho dele. E o resultado é esse: qualidade. Porque é o seguinte, se você faz com carinho, com amor e investe no que você faz, acredita no que você faz, o resultado é top demais. Qualidade. Então, meu amigo, você não tem. O seu podcast não deixa nada a desejar os grandes podcasts do Brasil, entendeu? Fico até lisonjeado, não, cara. Não tô fazendo média com ele, não. Eu sei, eu fico muito feliz, fico muito feliz. Cara, tô olhando isso aqui, o cenário, né, o seu equipamento, você investe, porque você sabe a importância de entregar um bom trabalho. Então, estou muito à vontade aqui, agradecer você por ter lembrado da gente, lembrado de mim, e deixo aqui um abraço a todos os meus amigos, ouvintes, né, que me acompanham no rádio, aos meus telespectadores que me acompanham na TV, ao público que me acompanha nos palcos, não só os palcos de Tupã, mas da região. Graças a Deus a gente trabalha aí na região inteira. Então eu devo muito a vocês que me acompanham. Deixar aqui um abraço e fazer justiça às pessoas. Eu sou muito grato a quem me ajudou. Então, deixar aqui uma mensagem carinhosa a toda a equipe da Rádio Tupã. Hoje à frente meu amigo Gabi, né, também ao Juan, o saudoso Ananias Neto, né, pessoas que me deram oportunidade. O pessoal da Rádio Tupã tem um carinho, um respeito muito grande. A Rádio Paulista lá atrás com o Manuel, saudoso seu Rubens Moreira. Aos diretores hoje da Band FM, ao Kiko, ao Dorival, a toda a equipe da Band, a Câmara Municipal, né, onde eu também milito ali, trabalhando na TV Câmara, aos contratantes que fazem shows na região inteira, prefeituras da região, enfim, todo mundo que acredita no meu trabalho. A minha família, enfim, a todas as pessoas que convivem comigo e que me aguentam, né, porque leonino é complicado, entendeu? Não, porque assim, eu sofro, e quando eu sofro, a família sofre junto. Sim, é verdade. A patroa, minha namorada sabe, a Elaine. Cara, perto de um evento eu fico tenso, eu não durmo direito, porque eu quero que as coisas saiam como tem que sair. Perfeito. Entendeu?
o dono da rádio, ele fala assim, faça. Tem que ser bem feito. E eu me cobro muito. Então, isso é bacana. Entendeu? Reflete no profissional que você é, Então, Glaucio. assim, Então, você é completo. Hoje você está em todas as estações aí, que eu falo TV, rádio, e faz com maestria. E o resultado é esse. E, assim, só para finalizar, eu fico muito feliz que, assim, no caso da rádio, a direção da rádio confia no meu trabalho. Então, me dá autonomia. Faça. E faço melhor pela rádio. Ponto. Quando eu estou num palco, eu quero fazer a melhor entrega. Fazer as pessoas vibrarem para receber aquele artista. Quando eu estou na TV, eu quero passar credibilidade, informação, utilidade pública, prestação de serviço. Então, assim, tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor maneira. Então, eu me cobro muito. Então, quem convive comigo, meu pai, minha irmã, namorada, sabe que tem momentos na minha vida que eu fico, assim, focado 100%, entendeu? Eu me cobro muito, entendeu? Então, eu sei que com o passar do tempo, a idade está chegando, eu sei que eu tenho que dar uma segurada, apertar o freio, mas não adianta, cara. A paixão por isso aqui é muito maior. É muito maior. Mas, enfim, eu espero ter agradado aí um pouquinho da nossa história. Claro, ficou muita certeza. coisa sem contar, mas quem sabe no segundo momento eu convido, né, o Harris para dar entrevista para mim lá na rádio e a gente complementa mais prazer. um pouquinho. Com prazer. E obrigado pelo convite, irmão. Fiquei muito feliz. Nós que agradecemos, Glaucio. E como eu disse, você entrou aqui no nosso hall de convidados do Podcast, que com certeza nossos conteúdos vão ser compartilhados aí ao longo desses... nós vamos completar agora, em agosto, um ano de podcast. Rapaz. Então, com certeza, a gente vai fazer um compilado de todos os nossos convidados e você vai estar conosco também nessa grande festa aí. Tá? Você já falou, aguardem novidades, então não sou eu. Eu trago o salgadinho assado, que eu aí não come frito porque né, faz academia e tal, então eu trago assado. Obrigadão, Glaucio. Mais uma vez, eu agradeço, cara. Obrigado pela parceria e com certeza por essa amizade de longa data. Né? Você é um amante da nossa cidade e demonstrou isso, como eu já disse, e volto a falar. A gente só convida pessoas aqui que amam Tupã. Porque, claro, né? Nós estamos aqui inseridos dentro desse contexto, dentro dessa cidade. Sou nascido, criado, já tive várias oportunidades para ir embora, mas eu amo a minha cidade e tenho família constituída aqui. Eu amo isso aqui, cara, minha cidade. Pronto. Glaucio Tolentino. Glaucio, eu vou olhar para essa câmera aqui para me despedir do pessoal, mas vamos comigo na do meio aqui? Opa. Fazer esse despedir do pessoal junto comigo? Vamos lá. Dá tchau pro pessoal de casa. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Nosso podcast.